Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 11 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Todo aquele que se declarar por mim, eu me declararei por ele no céu. Observe bem o que Jesus fala. Quem se declarar. A palavra declarar significa falar abertamente, publicamente, solenemente que eu sou de Jesus. Proclamar com a boca e com a vida, com bondade e firmeza, que eu sou cristão. A minha essência é ser de Cristo. Ficar quietinhos ou se camuflar não é se declarar, e é uma forma de negar o começo da traição. De cabeça erguida, sem vergonha alguma, com humildade e bondade, devemos nos declarar por Jesus, mostrar a nossa alegria de cristãos, para que o mundo veja e se converta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa ele chamar de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus coloca diante dos nossos olhos a grande dignidade e seriedade das nossas escolhas terrenas. Muitas vezes, demais vezes, nós não levamos a sério a nossa vida. Levamos tudo na brincadeira, não queremos descer na profundidade porque temos medo do que encontraremos. Nessa meditação, antes de mais nada, gostaríamos de refletir sobre a tentação da superficialidade, que afeta muitos de nós. No final das contas, o triste objetivo das drogas, de um certo tipo de música, o objetivo da farra ou de uma vida fútil, é fazer com que você não pense. Porque se você pensasse, enlouqueceria. As pessoas utilizam estes meios para não pensar, não sentir ansiedade, não se deprimir. Existem muitas pessoas no mundo que dedicam o melhor de si para não raciocinar demais, não refletir, não perceber a realidade. Todo o seu esforço tem como objetivo se distrair com a droga, com as redes sociais, com as baladas, com as músicas. O importante para estas pessoas é não pensar, porque pensando deveriam se dar conta e admitir o seu vazio interior, sua infelicidade, e isso seria dolorido demais. Portanto, a coisa melhor para elas é dormir, se colocar em um estado de letargia ou de hibernação igual aos ursos, que dormem por meses inteiros.
Sim, é assim. Somente uma pessoa que encontrou um sentido verdadeiro na sua vida consegue pensar. Os outros precisam de uma brisa, precisam sair da realidade, precisam viver na superficialidade, precisam ignorar os problemas, porque no momento em que param, tudo cai em cima da cabeça e ficam esmagados. Já o dizia o famoso psicanalista Erich Fromm. O que aconteceria em nossa sociedade se por um mês não funcionasse o rádio, a televisão, os jornais, o esporte? Hoje diríamos a internet, as redes sociais. Fromm responde: sem dúvida teríamos numerosíssimas pessoas com estafa, esgotadas, e ainda mais seriam os quadros clínicos de neurose. O homem não tem coragem de pensar. Quando pensa, enlouquece. Por isso procura sempre se distrair. Vive fora de si mesmo. Mas vai chegar o dia de prestar contas e o cristão deve ter essa coragem. Deus o capacita para essa serena coragem de olhar-se internamente e encontrar Deus agindo nele, como falava Santo Agostinho. Devemos entender, irmãos, que as nossas escolhas têm consequências eternas. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus, para isso, pela eternidade. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E se Jesus te renega, no céu você não entra. Se formos renegados por Jesus, sobra somente o inferno para nós. Isso é claro. Não basta procurar Jesus quando precisamos de consolo, quando estamos tristes. Jesus nos pede a coragem de testemunhá-lo e nos declarar em seu favor nesta terra. E o que significa se declarar em favor de Jesus? Vale a pena pensar com profundidade. Antes de mais nada, se declarar significa mostrar a quem está ao nosso redor, mostrar ao mundo, mostrar a quem nos pergunta, mostrar aos amigos e aos inimigos que nós somos de Jesus, não somos de Deus. Pense um pouco em que significa se declarar por Jesus em um contexto de perseguições como é o Oriente Médio, onde milhares de nossos irmãos cristãos estão encontrando o martírio, pior do que no Coliseu de Roma, pior do que na perseguição de Nero, no completo desinteresse do mundo e às vezes também nosso. O que significa se declarar por Jesus diante dos teus carrascos? Nunca foi fácil ser de Jesus de verdade, porque isso coincide com o martírio. No Brasil, parece que as coisas são mais calmas, mas também para cada um de nós custa declarar-se por Jesus. Os outros pensarão que você é careta, bitolado, tonto, mole, fraco. Muitos pensarão que você é um beato, vão rir de você e te deixarão para fora da sua rodinha. Outros ainda criarão antipatia para com você, te zombando porque você é certinho demais. Será que eu estou disposto a enfrentar o julgamento do mundo? Será que eu coloco uma camiseta de Nossa Senhora quando vou para o retiro, mas logo ponho o meu crucifixo para dentro da camisa quando entro no ônibus e tem um grupo satânico? Ou simplesmente tem alguém escutando funk? Eu tenho a coragem de ser eu mesmo. Tenho a coragem de testemunhar a alegria de ser de Jesus, com simplicidade e humildade, sem julgar ninguém. O que estamos falando é muito importante, em primeiro lugar, para que o relacionamento com Jesus seja verdadeiro. Imagine um filho se envergonhar do seu pai, uma filha se envergonhar da sua mãe. Imagine um esposo se envergonhar da sua esposa. Que tipo de relacionamento é esse?
Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus é muito claro. Jesus pede uma clara tomada de posição por parte de todos nós. Precisamos nos declarar explicitamente e humildemente por Jesus e não nos esconder ou ficar com o pé atrás. Precisamos estar convencidos intimamente da verdade que é Jesus, do bem que é Jesus. Precisamos fazer decididamente a escolha do amor, do bem. Diante disso, muitos dirão que somos fanáticos, alienados, que acreditamos no Papai Noel. Ainda mais difícil é quando tentamos responder ao mal com o bem e só ganhamos gozação. Com este desejo no coração, vamos ouvir mais uma vez o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa ele chamar de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais penetram no nosso coração.
Vamos agora dedicar um minuto para escolher o nosso propósito desse dia que nos prepare para a festa de amanhã. Vamos nesse momento refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Quem se declarar por mim, eu me declararei por ele. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Declaramos Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos raros.